E aí, pessoal, beleza? Tô aqui então para mais um vídeo, né? Mais uma análise e resolução de um concurso público para professor de inglês. Dessa vez, então, é do município de Bom Conselho, em Pernambuco, com a banca UPNET, tá? Eu recebi essa prova pelo WhatsApp, eu não tenho o nome da pessoa que me enviou. A prova é de 2022, tá? Uma prova bem atual. Então, eu gostaria de agradecer a quem me enviou. Se quiser se identificar aqui nos comentários depois, eu vou fazer análise dessa prova com vocês, a resolução, tá? Uma prova bem interessante. Lembrando que eu faço só a análise e resolução das questões de inglês, não trabalho com português, legislação, metodologia, abordagens, essas coisas não, tá? De vez em quando resolvo alguma questão que aparece ali pelo meio, porque, como sempre digo, eu pego antes a prova e resolvo como se eu estivesse fazendo o concurso no dia, como um candidato inscrito. Depois eu vou analisar com o gabarito as respostas, o porquê de cada resposta, se eu errei, se eu acertei, o que que aconteceu, enfim. Então, às vezes eu acabo fazendo alguma de metodologia por estar ali na hora, no embalo, como se eu estivesse fazendo a prova, como que eu agiria se eu estivesse no dia do concurso, tá? Mas não é a minha praia, meu negócio é inglês. Tanto interpretação, vocabulário, como gramática, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem o favor, se puderem, curtir o vídeo, isso daí ajuda bastante o meu canal, tá? Se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhar, comentar, isso ajuda bastante o crescimento do canal. O que que eu ia dizer? Ah, tá. Eu vou deixar na descrição, como sempre, o meu WhatsApp, tá? Se vocês querem entrar em contato comigo para alguma dúvida, vou deixar o link para o grupo dos teachers, tá? Que é um grupo onde eles me mandam provas, fazem sugestões de vídeos, tiram dúvidas de questões, conversam sobre concursos, enfim, tudo que seja ligado a concurso de professor de inglês e a matéria de inglês. E é onde eu divulgo também os meus cursos. Por enquanto, eu tenho um preparatório para o concurso que vai ter de Saquarema, da Banca IBAN. Eu não sei como é que está esse concurso, porque era para ter sido em dezembro, foi cancelado, transferido para janeiro. Agora parece que deu algum problema no edital, não sei, parece que eles anularam esse concurso, não tenho certeza. Mas enfim, eu peguei os conteúdos de inglês que estão no edital para esse concurso de Saquarema e preparei, digamos, um mini preparatório, tá? Um mini concurso para quem quer fazer, um mini curso para quem quer fazer esse concurso de Saquarema. Então, vou deixar também o link, tá lá na plataforma da Eduz. E eu estou preparando mais alguns cursos agora para o mês de janeiro, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer aulas ao vivo em função da minha voz, tá? Porque chega final de ano, a minha garganta tá acabada, porque eu dou aula o ano inteiro, e eu fiquei agora uma semana mais ou menos sem voz, totalmente rouca, eu ainda tô rouca, minha garganta ainda não, minha voz ainda não voltou ao normal, e eu acho que vai demorar um pouquinho para voltar. Então, eu tinha planejado fazer um curso ao vivo, com aulas de gramática, um curso bem geral, bem aprofundado, para qualquer pessoa que quisesse participar, principalmente focando para professores e para quem vai fazer concurso ou vestibular, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer essas aulas ao vivo. Mas eu vou informando vocês, tanto aqui no canal, como lá no WhatsApp, e também vou deixar o meu Instagram para vocês, se vocês quiserem me seguir para mais informações, tá bom? Mas chega de conversa, vamos para a prova, né? Então, aqui, ó, a gente começa com um texto. Eu vou deixar o link depois dessa prova para vocês fazerem o download, se vocês querem acompanhar daí a resolução, tá? Esse texto aqui não tem título, tá? Tem só a fonte de onde ele foi tirado, isso já ajuda bastante, tá? Então, tem aqui quem escreveu, né, a fonte da obra que ele foi retirado, enfim. Então, é um texto que ele vai falar sobre o uso de filmes nas aulas de língua inglesa. A questão de facilitar a aprendizagem do idioma, né? Essa questão também de ser uma língua global, né? Do inglês ser uma língua global, então, que facilita a comunicação entre países, entre pessoas de diferentes países e de diferentes culturas. Essa questão também da etnicidade, né, dessa inclusão, né, dessa mistura, digamos, né, que as pessoas tanto pregam hoje em dia, né,
desse respeito às diferenças, né? Então, tudo isso pode ser conseguido através do uso de filmes. É claro que aqui no final ele diz, né, que o professor deve sempre consultar as críticas ou, de preferência, assistir o filme de antemão, né, para ver se ele é apropriado para essa lição, para esse capítulo que ele vai ensinar. Mas, enfim, depois, se vocês quiserem ler o texto, um texto bem interessante, que fala de alguns especialistas aqui, o que eles acham, qual é a opinião deles sobre esse uso dos filmes, né? Aqui que fala sobre os estereótipos, a discriminação, a aculturação, enfim, que sem você estar com esses assuntos em contexto, é diferente do que você está experimentando, né? Isso, ou vendo e ouvindo com os teus próprios olhos e ouvidos, né? Como que é você fazer parte de uma minoria. Então, nessa questão, os filmes podem ajudar bastante a entender as ações desses grupos minoritários que muitas vezes são discriminados, sofrem discriminação, tá? Então, é um texto bem legal, assim, bem bom para ler, bem atual, né? E um vocabulário bem fácil. Então, aqui, ó. What can be stated about the text? Então, o que pode ser afirmado a partir do texto, tá? In general, politicians and educators have the same beliefs and ideas about learning a foreign language. No geral, políticos e educadores têm as mesmas crenças, as mesmas ideias em relação à aprendizagem de língua estrangeira. Na verdade, não. Isso daqui está errado, de acordo com o texto, porque olha aqui, os professores, eles têm interesse no ensino da língua inglesa ou de qualquer outro idioma, né? Como o desenvolvimento de fator educacional, político, ideológico. E os políticos, eles acham que aprender uma língua estrangeira vai resolver problemas socioeconômicos, tá? Enquanto os professores acham que isso é um contexto cultural. Então, quer dizer, eles não têm a mesma opinião. Então, a letra A não está certa. During the past few decades, some interest in cross-cultural aspects has diminished in language teaching. Pelo contrário, né? Aqui está dizendo que nas últimas décadas, o interesse entre esse cruzamento de culturas, esses aspectos de cruzamento de cultura, diminuiu no ensino da língua, de língua estrangeira. Na verdade, pelo contrário, né? Aqui, ó, essa questão da interação se tornou mais proeminente, né? Então, aumentou, não é que diminuiu, aumentou. Então, também está errado. Films can be used in foreign language classes to encourage empathy and a better understanding of other people's culture among students. Então, os filmes podem ser usados nas aulas de língua estrangeira para estimular a empatia e a melhor compreensão da cultura de outras pessoas entre os alunos. É exatamente isso que diz, né? Aqui, ó. Intercultural contact through films enables students to understand other people's actions and to have empathy with members of minority groups. É a mesma coisa que está dizendo aqui, só que com as palavras trocadas. Então, essa daqui é a certa. Eu risquei tanto aqui que parece que está tudo certo, né? Mas a letra certa é a C. The wide variety of films about intercultural issues usually foments argument and tension among university students. A grande variedade de filmes sobre interculturas, sobre assuntos interculturais, fomenta tensão e argumento. Não, né? E não tem nada a ver. Então, vamos dizer a última. E a letra E, for some specialists dealing with controversial topics in foreign language classes, doesn't bring benefits to students. Mentira, né? Porque, de acordo com o texto aqui, a gente tem a opinião do Summerfield, que ele diz, né? Learning about stereotypes, and acculturation in the abstract, quer dizer, sem um contexto,
can be flat and uninspiring. But if we experience intercultural contact with our eyes and ears, eu acho que esse ears aqui devia ser ouvidos, né? Agora, sabe que quando eu li não me chama atenção, agora que eu vi. Porque olha aqui, ó, eyes and ears, né? Olhos e ouvidos. Aqui eu acho que tá errado. We begin to understand it. A gente começa a entender, né? Então, essa tá errada. A certa realmente é a letra C. 27. In the passage, the teacher must consult reviews or see the movie firsthand to determine if it is appropriate for the desired lesson. The author is. Então, o que o autor está fazendo com essa frase? Qual é o objetivo dele com essa frase? O professor ou a professora deve consultar resenhas ou críticas, né? Ou ver o filme, assistir o filme de antemão, para determinar se ele é apropriado para a lição. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando um conselho para o professor, né? Não é comparando e contrastando, não é, como a gente diz, felicitando ou aprovando, não é recusando, não é mostrando que não aprova, mas sim dando um conselho ou fazendo uma recomendação ao uso de filmes, né? 28. Read and answer. Although films cannot substitute for actual interaction with numbers of other cultures, they can provide useful preparation for those encounters. The word although, highlighted in the excerpt, could be best replaced by although é embora, né? Although é sinônimo de though, eles já são bem semelhantes até na escrita, né? Só tem o AL na frente, tá? Então, sempre que tiver sinônimo de although e tiver though, é ele, tá? Não tem como ser outra palavra, é though. Geralmente o though aparece no final, né? Tipo, films cannot substitute those encounters, though, tá? Mas é o que vai substituir da melhor forma que sem mudar o sentido, tá? 29. Read and answer. É a mesma frase, né? Although films cannot substitute for actual interaction with numbers of other cultures, they can provide useful preparation for those encounters by fostering understanding and developing sensitivity. Bom, nós temos duas palavras grifadas aqui. Can be respectively translated into Portuguese as. Essas duas palavras aqui, ó, são falsos cognatos, tá? Eles não iriam pedir tradução de palavras se elas não são falsos cognatos. Porque se elas parecem com uma coisa, para que eles vão pedir a tradução se elas são semelhantes com aquilo que elas parecem? Oh, essa frase ficou estranha, né? Mas, enfim, se actual fosse atual, eles não iriam pedir para você traduzir, porque seria óbvio, né? Se sensitivity fosse sensitividade, eles não iriam pedir para você traduzir, porque seria óbvia a tua resposta. Se elas estão aqui, é porque elas são falsos cognatos, elas são exatamente o que elas não parecem, tá? Então, actual, gente, actual é real, uma coisa que é de verdade, tá? Então, não é confidente, não é presente, não é moderno, é real. E sensitivity é sensibilidade, tá? Quando uma pessoa é sensível, ela é sensitive, acho que é assim, sensitive. Isso é uma pessoa sensível. E se eu falo que uma pessoa é sensible, isso daqui é uma pessoa sensata, não é uma pessoa sensível, tá? É uma pessoa sensata, que age com razão. Então, são dois falsos cognatos, tá? Então, falsos cognatos sempre vão cair. E quando pede para você traduzir, é porque é um falso cognato. Eles não vão pedir para você traduzir uma palavra que é o que ela está parecendo, né? Que seria o cognato verdadeiro, tá? Eu acho que eu enrolei, acabei confundindo vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido. 30.
Read the definition below and choose the correct word to complete it. Então, eu tenho alguma palavra que vai aqui que vai ter essa definição. Is the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view, and imagine yourself in their place. Então, é a habilidade de entender emocionalmente o que as outras pessoas sentem, ver as coisas do ponto de vista delas e imaginar-se no lugar delas. Então, o que é isso? Isso é empatia, né? Não é communication, não é acculturation, não é ethnicity, não é encounter, é empathy. Empathy. Empatia é você compreender a situação do outro, né? Entender emocionalmente o que as outras pessoas sentem. Ver as coisas no ponto de vista dessas pessoas, tá? Essa daqui eu achei interessante. Questão de pronúncia, né? Isso aqui é muito o TH, né? Olha, gente, eu não sou especialista em fonética, tá? Meu conhecimento de fonemas é mínimo, tá bom? Eu sei pronúncia, eu sei pronunciar. Se eu procurar no dicionário pronunciar, eu vou saber. Alguma coisa eu sei, estou fazendo letras, como eu sempre digo para vocês, eu não sou formada em letras ainda, minha formação é comércio exterior, mas eu tenho anos de inglês e cursos, vários cursos, né? Sou formada por escolas de idiomas, fiz curso no exterior e tal, mas eu não tenho, por exemplo, essa questão de saber se é, perdão, se é vozeado, não vozeado, sabe? Essa questão de vibração de cordas vocais, isso daí eu não sei, tá? Eu sei a prática. Então, aqui pede, eu sei que a gente tem 2 sons do TH. Então, depois quem quiser me corrigir ou quiser colocar nos comentários ali bem certinho essas nomenclaturas, porque eu não sei, tá bom? Eu vou estudar ainda isso, porque eu estou fazendo a faculdade, eu sei que eu preciso saber, eu preciso conhecer, mas eu ainda não cheguei nessa parte, eu ainda não tive tempo de parar. Não é uma coisa assim que me faz falta, entendeu? Porque olha aqui, eu tenho 2 sons do TH, né? Então eu tenho aquele som que ele é bem forte aqui com a língua entre os dentes, né? Que seria esse daqui, ó, thought, tá? Thought, eu acho que vocês conseguem ver minha língua, né? Thought, tá? Sai o ventinho aqui, né? Thought, tá? E nós temos aquele som que não é tão forte, que é o caso aqui do there. Eu coloco a língua aqui, mas ele não chega a sair o ar. There, tá? Então aqui pede esse som aqui, esse fonema. Mas eu não sei qual é esse fonema aqui, se é aquele que sai o ventinho ou não. Então como é que eu vou fazer? Bom, se eu sei pronunciar as palavras, eu vou saber que vai ter só uma diferente, vai ser aquela, entendeu? Porque aqui está dizendo assim, ó, qual é a palavra que corresponde a esse fonema. Então, vai ser uma palavra só. Aqui eu sei que é thought, aqui é thorn, aqui é theft e aqui é thumb. Sobrou thereby, tá? Então, thorn, thought, theft, thumb. Thereby é o único que é diferente o TH, tá? Então, essa é a resposta. Depois eu sei que vocês vão me corrigir ali embaixo nos comentários, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu não entendo patavina de fonema, tá? Claro que eu já vi muita representação fonética quando a gente procura no dicionário, quando a gente vai ver, ver pronúncia boa, ouvir pronúncia e tal. Mas assim, eu não sou especialista, mas dá para a gente deduzir da prática, né? Então, eu sei que esse daqui é a representação do hand, desse esse daqui é o ch, né? Então, é o choose, só esse daqui é o sh, né? Então, shirt, tá certo? Aqui é o H de hello. Esse daqui não é o som do Z, tá? Esse daqui é o som do J, como se fosse em bridge. Ou strange, tá? É esse som aqui, J, tá? Então, eu sei que essa daqui é a resposta errada, que tá errada. Que tá pedindo a incorrect, tá?
Mas é válido, gente, tá? A gente tem que saber os fonemas, a gente tem que saber a representação dos sons. Porque daí cai naquela questão lá dos artigos indefinidos, né? E todo mundo vem me perguntar depois, teacher, mas como que é a uniform? E an umbrella? Os dois não começam com vogal, não é a letra U? Sim. Só que esse som do uniform é considerado som de consoante, tá? Até teve um inscrito no canal que colocou lá o exemplo, né? Pensa que é you. Realmente, é o mesmo som de you. Bem isso mesmo, tá? Então, quando for esse som de you, é a uniform, a university, tá? Bom, aí nós temos mais um texto aqui. So, according to the teachers who use the... E aqui vai vir o nome de uma abordagem, ou de um método, que já não é o meu campo também, né? Não é a minha praia. Mas, enfim, como eu falei para vocês, eu li o texto, como eu faço a prova como se eu fosse um concurseiro, né? Então, aqui diz o seguinte, ó. According to the teachers who use the... A fundamental purpose of learning a foreign language is to be able to read literature written in the target language. Então, é um método que a pessoa quer ler literatura escrita naquele idioma. To do this, students need to learn about the grammar rules and vocabulary of the target language. Então, basicamente, o que dá para entender é que a pessoa quer ler e traduzir, né? They are taught to translate from one language to another. Often what they translate are readings in the target language about some aspect of the culture, mainly literature and fine arts. Então, literatura e artes. Reading and writing are the primary skills that students work on. Very little attention is given to speaking and listening, and the roles of the teacher are very traditional. Então, basicamente, o que eu entendi? Que é um método ou uma abordagem que o aluno quer ler e entender o que ele está lendo. Então, ele vai treinar o quê? Gramática e vocabulário, porque ele tem que ler e traduzir. Então, pelo nome das abordagens que tem aqui, eu tenho que achar uma que pareça com alguma coisa disso. E está aqui, ó, Grammar Translation Method. É um pouco óbvio, né? É que diz assim, ó, na 34. Lembrando que eu não respondo essas aqui porque eu não tenho conhecimento de abordagens e métodos, tá? Mas se eu tivesse num concurso, como que eu responderia? Então, em relação ao communicative approach, choose the incorrect principle among the statements below. Bom, communicative approach. Communicative, você já pensa em comunicação. Comunicação é o quê? É falar, é colocar o aluno na fogueira, né? É jogar ele no centro do furacão e dizer, te vira, cara, entendeu? Então, fale, se vire. Então, o que que ele vai ter? Qual dessas aqui que não faz parte desse método, né? Language learning is a process of habit formation. The more often something is repeated, the stronger the habit and the greater the learning. Bom, eu acredito que a comunicação, o método de comunicação não é repetindo, né? The teacher acts as a facilitator in the setting up communicative activities and as an advisor during the activities. Essa eu acredito que está certo. The grammar and the vocabulary that the students learn follow from the function, situational context, and the roles of the interlocutors. Não sei se está certo essa minha pronúncia, mas aqui está certo. Students should be given an opportunity to express their ideas and opinions. Whenever possible, authentic language as it is used in the real context, should be introduced. Então, realmente, eu assinalo a letra A, porque a repetição não é o método do communicative approach, né? A repetição é mais tradicional, aquela que você fica repetindo, até aquilo entrar no teu cérebro, né? Mais um texto, Brave New Words. Bom, eu tenho alguns espaços em branco, então eu vou ter que completar com palavras que estão faltando. The English language is a dynamic phenomenon. Like your mobile phone or the grass in the garden, it is continually
Bom, aqui me dá uma noção de progresso, né? De continuação. E eu tenho o verbo to be aqui no presente, então o próximo verbo que está aqui, provavelmente, grande chance de estar com ing por causa desse is aqui, né? Então eu vou procurar aqui nas alternativas, ing na letra A, não, letra B, letra C, elimino a letra D. Então eu tenho changing, changing, changing. Tá? Então aqui, changing. It is continually changing, constantly acquiring new characteristics. Many of these changes occur because of the way we live. As the world, conforme o mundo muda, o mundo é it, terceira pessoa. Então eu preciso de um S. Changes. Não, já matei. Mas vamos conferir, né? But the ways we make, tá certo? New words, and we'll create many more new expressions in years to come, nos anos que virão. Tá certo. Letra B. Texto 3. Aqui fala sobre os teachers, né? When we think of people who have taught us, we can perhaps remember times when they stood at the front of the class and told us things. Então, vai falar de vários tipos de professores aqui, tá? Considering the subject of text 3, choose the alternative that has the most suitable title to compose it. Ó, fala, dos teachers are at all times facilitators. We need to be controllers. We often act as prompters. We often act as feedback providers. We should remember... Então, que título que eu vou dar para esse texto? Motivation, learning at different ages, learner... Não é characters do learner. Roles of the teachers. The teacher, né? Os papéis do professor. Check the use of prepositions in the sentences below and mark the incorrect alternative. Então, numa dessas frases tem uma preposição que está sendo usada da maneira errada, tá? Então, nós vamos ter que encontrá-la. The sky over the Atacama Desert is hardly ever cloudy. The sky over the Atacama Desert. The sky over, tá certo. At night, the sky is incredibly clear. Eu digo in the morning, in the afternoon, in the evening, mas at night. Então tá certo. You feel that there is nothing among you and Mars? Among you and Mars? Acredito que seria between, né? Porque eu sei quem são as partes, né? Então, between, tá? Não tem nada a ver com dois, tá? Essa é uma maneira errada. Quem fez o meu curso lá pro preparatório IBAN sabe dessa questão aqui do between. O between não é porque tá entre dois, não tem nada a ver, tá? É porque você sabe entre quais coisas estão, tá? É bem diferente, são coisas definidas. You and Mars. Vamos olhar as outras. The biggest observatory in the world, tá certo? Eu não digo of the world, eu digo in the world, is being built on the top of a mountain, tá certo? In 1971, na frente de anos eu uso in. It rained in the Atacama Desert, tá certo. In the village of Chungungo, they are now getting water from the flood clouds, tá certo. Realmente, então, aqui é o among que tá errado. Teria que ser between. Agora nós temos 3 comic strips. Tarará, your homework yet? I don't have any tonight. That's not what it says on your teacher's website. You can't believe everything you read on the internet, mom. Essa daqui é boa, né? Então, nós temos tirinhas cômicas aqui. Aqui eu tenho uma frase com if. Aqui eu tenho uma pergunta com yet. Isso provavelmente é present perfect, tá? Aqui eu tenho uma frase condicional com would.
Então, isso daqui é second conditional. E I wish I had $1 for every time I've said that. Me too. Then we... condicional simples aqui, né? Condicional, tempo condicional, conditional simple. Provavelmente would, could, eu acho que é could. We could afford a referee. Or rent better behaved children. Então, vamos ver. Present perfect, porque eu tenho yet. Você já fez o seu tema, a sua tarefa? Aqui na minha região a gente diz tema para tarefa de casa, por causa da colonização alemã. Outra história para outro pôr do sol. Have you... eu preciso... Tem o have e tem o start. Então, vai ser have you started? Porque é present perfect, né? Não, 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 não. Nossa, eles colocam só uma opção possível. Daí é muito, né? Muito óbvio. Se a minivan tivesse banheiro, eu simplesmente moraria lá. If it had a bathroom, I would live there. É could, tá certo. Na primeira você já mata, né? E a 39 e a 40 eu não vou responder, porque não é de inglês, tá? Então, aqui, se vocês quiserem depois, eu vou deixar o link da prova para vocês. Vocês podem pegar o gabarito e responder. Obrigada para quem ficou comigo até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o vídeo e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, tá? Desculpe a minha voz. Eu espero me recuperar logo. E assim que eu tiver alguma novidade, que eu comunico para vocês, ou aqui no YouTube, ou lá no WhatsApp, ou no Instagram. Mas eu vou ter algum curso, com certeza, disponível para janeiro. Só não sei se eu vou conseguir fazer aulas ao vivo, tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção and see you next video. Bye, bye.